Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Eu desejo que ao verem esse vídeo agora ou daqui a um ano, dois, três, 5 anos, enfim, vocês estejam gozando da santa paz do Senhor Jesus. Nós ainda estamos no estudo da oposição. E hoje, na minha meditação, Deus me direcionou para falar um pouco sobre o livro de Reis. Então, eu estou aqui em 1 Reis, capítulo 1, no versículo 11. E o Senhor também me direcionou para falar um pouco sobre oração. O que é oração? Qual a importância da oração na nossa vida? Deus ouve só a oração de quem é servo, de quem é batizado, né? Tem seu nome na membresia da igreja, tá ali fiel, dando os dízimos. Deus só ouve a oração de quem sabe falar bonito, de quem sabe, né, colocar a voz de uma forma agradável, um português impecável. Será que oração é isso? Vamos seguir com esse vídeo e a gente vai saber qual é a oração que será respondida, né? Eu espero não esquecer de responder isso daí. E vamos lá responder 2 tópicos que eu coloquei aqui. Por que orar? Qual a importância da oração? Então vamos lá. Gente, em primeiro lugar eu espero que vocês gostem do vídeo, viu? Se eu errar aqui alguma coisa, me engasgar, me enrolar, me perdoem, por favor. A importância, por que devemos orar? Devemos orar porque nós precisamos, porque oração é uma conversa com Deus. Qual a importância da oração? Pois é, se a oração é uma conversa, então há uma comunicação, há um diálogo. E nesse diálogo, as pessoas falam aquilo que está sentindo. A boca fala o que o coração está cheio, não é assim que a Bíblia diz? Então, numa oração, você chega para o Senhor e derrama-se diante dele e fala tudo o que você está precisando, ou pelo menos o que você acha que está precisando. A oração ela é respondida na mesma hora que você ora? Nem sempre. Muitas vezes nós oramos com uma direção errada. Como Deus tem muita paciência conosco, ao invés de até nos castigar, nos punir, Ele não. Ele espera. E um dia, ao aprendermos a orar de forma correta, Ele atende nossa oração. Qual é a oração que Deus não atende? Deus não atende aquela oração que é feita com má intenção. Deus não atende aquela oração que é feita somente para nos ajudar carnalmente. A primeira oração que nós devemos fazer, a primeira conversa que nós devemos fazer com Deus é aquela oração que Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra e no céu. Nós temos que nos deixar nos braços de Deus. Nós temos que nos apresentar para Ele como fracos e humildes e pedir a Ele que Ele faça em nós a vontade dEle. A nossa oração, ela nunca deve ser terminada assim, é isso que eu quero, é isso que vai me servir, é isso que eu estou precisando. Não. A nossa oração sempre tem que ser terminada assim. Eu te peço em nome de Jesus e que seja feita a tua vontade. Por que nós temos que pedir oração em nome de Jesus? Porque foi Jesus que morreu na cruz para nos resgatar. Porque nós éramos e somos pecadores. Nós não tínhamos direito nenhum de chegar diante de Deus e falar qualquer coisa sequer. Antigamente, na época da lei, os sacerdotes matavam os cordeiros como sacrifício para apagar o pecado dos homens, simbolizando o primeiro sacrifício que foi feito no Éden, quando nossos pais pecaram, Adão e Eva, e o cordeiro foi sacrificado para tampar a vergonha deles. O que é a vergonha nossa? Nosso pecado. O nosso pecado, ele nos envergonha, porque ele nos separa de Deus. Então, eu respondi aí para vocês o que é oração e qual a importância dela. E antes que eu me esqueça, Deus ouve a oração de todos.
Deus ouve a oração do mais impuro ímpio. Se naquele momento ele tiver com o coração puro e ele pedir, Senhor, eu quero largar essa vida de impiedade, eu quero te servir, eu quero te conhecer melhor, Deus vai ouvir essa oração. Porque a Bíblia diz que Deus fala assim, aquele que vier a mim jamais eu lançarei fora. Então não importa se é ímpio, se está carregado de pecado, se está cheio de dificuldade. Se ele foi até o Senhor pedir socorro, Deus vai ouvir essa oração. E Deus vai responder da forma que ele achar que deve. Porque tudo é a vontade de Deus. Se Deus achar que é certo, ele faz. Se Deus achar que não é certo, ele não faz. E outra coisa, ele ainda nos faz conhecer que aquilo não é certo e que aquilo seria um prejuízo para nossas vidas. Então, eu vou dar aqui um exemplo da oração e como essa oração se deu, esse diálogo se deu. Davi já estava velho e doente, mas a idade dele, gente, não afetou nem o psique e nem o coração. Davi, ele estava nas perfeitas faculdades mentais dele e a vida espiritual dele estava melhor do que nunca. Davi era um servo do Senhor. Então, houve uma revolução ali na cidade, começou a chegar uns comentários ao palácio, que Adonias, um dos filhos do rei Davi, estaria se autoproclamando rei. Pegou uma turma lá que favorecia ele, né? Um partidário, né? Que favorecia ele, que era contra o rei Davi, por certo, e se declarou rei e fez um churrasco, fez uma festa e tal. Então, o profeta Natan ficou sabendo e ele chega para Batseba e diz assim, eu vou ler aqui para vocês verem, para vocês ouvirem o que ele disse. É em 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. Então disse Natan a Batseba, mãe de Salomão, não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho. O profeta diz para ela, a mãe de Salomão, para que salves a tua vida e a do teu filho. Vai, apresenta-te ao rei e dize-lhe, não juraste ao rei, meu senhor, a tua serva dizendo, teu filho Salomão reinará em meu trono? Por que, pois, Adonias reina? E ela ouviu, ela obedeceu o profeta, e ela foi ao rei e disse, com todo respeito, Senhor, o senhor não falou quando Salomão nasceu que ele seria rei, que ele seria seu sucessor? Por que então o seu outro filho Adonias reina? Você sabe disso? Claro que Davi não sabia. Davi era um homem de promessas. Ele era um homem de muito respeito, ele era um rei honrado. Então, se ele prometeu, ele ia cumprir. E não só ele tinha prometido, ele tinha jurado por Deus que Salomão seria seu sucessor. E o que é que ele faz? Ele manda chamar. Deixa eu chegar aqui. Ele manda chamar o sacerdote Zadok, Natan, manda chamar os valentes dele, manda pegar Salomão e colocar na mula, né? Na mula real dele, e levá-lo até Gion, para que lá ele fosse consagrado rei. E aí, tudo aconteceu dessa forma. Salomão foi, a palavra de Deus, né, o juramento que Davi fez a Deus em relação ao seu filho Salomão foi cumprida. Batseba escapou com vida, Salomão também, porque antigamente era assim, gente. O rei, ele tinha várias mulheres, então ele tinha vários filhos com várias mulheres. Eles tinham só um pai, mas tinha várias mães. Então havia muita influência. E, gente, reinado, riqueza, herança, ela traz uma carga de inveja, uma carga da pessoa querer tomar o que é do outro, uma carga assim, eu vou mandar, por exemplo, o dono de uma empresa tá para morrer, tá vivo ainda, tá para morrer, tá doente. Os filhos já estão brigando ali, quem vai ficar com a direção da empresa, quem vai ficar com as fazendas, quem vai ficar com os carros. Tem um que quer ficar com tudo.
Enfim, foi isso que aconteceu aqui. Antes que Davi partisse para o Senhor, Adonias se declarou rei. Claro que Adonias sabia que não era, o trono não era para ele. Ele sabia da promessa do pai, com certeza. Ele sabia, isso não deve que era segredo. Só que ele pensou assim, Salomão é um bobão, não vou fazer nada com ele agora, porque também meu pai está vivo. Mas eu vou me declarar rei, né? Vou me declarar rei e depois que meu pai morrer, eu resolvo essa situação aí. Com certeza, Salomão ia morrer, Batseba ia morrer e todos que fossem favoráveis a Salomão ia morrer também. Então, o que Batseba fez, quando ela ouviu o profeta, ela ouviu o conselho do profeta, o que ela fez foi ir fazer uma oração. Uma oração a quem? Ao rei. Na minha percepção, gente, o profeta simboliza o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vem na nossa mente e fala assim, olha, se você não orar, se você não se cuidar, você vai cair nesse buraco aí. Se você não se agarrar em Deus, você vai sofrer um flagelo enorme. É o Espírito Santo que nos alerta. E cabe a nós, serva, como era Batseba, ir ao rei. Ir ao rei e colocar diante dele, Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, olha o que está acontecendo. E aí o rei toma a atitude que ele achar certa tomar. Só o rei que pode tomar decisão. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Eu tenho 6 filhos. E o Senhor falou que todos os meus 6 filhos seriam servos, serviriam ao Senhor. Então, o tempo foi passando, meus filhos foram para a igreja, foram trabalhando para o Senhor, foram fazendo a vontade de Deus. E isso foi me enchendo de alegria em ver a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Mas um certo tempo, um dos meus filhos desvia e vai fazer tudo aquilo que não agrada o Senhor. Será que se eu pegar o meu filho e dar uma surra nele, amarrar ele dentro de casa, internar ele numa clínica, se eu rejeitar ele, não olhar mais para a cara dele, ficar de mal dele, vai resolver? Ou eu tenho que ir ao rei e falar, Senhor, o Senhor um dia prometeu que todos os meus filhos seriam salvos, mas um pulou a cerca, um escapou. Vai ficar assim, Senhor? O Senhor não vai correr atrás dele, não? O Senhor não vai apertar ele, não, Senhor? Até quando ele vai ficar fora da sua presença? Eu posso pedir o Senhor. Eu posso ter esse diálogo com ele. Eu posso ter essa oração com ele. Porque oração, gente, nada mais é do que um diálogo. Só que quando a gente vai diante de um rei, a gente não vai assim, você tem que fazer isso para mim. Você prometeu. Não, nós não vamos ao rei com arrogância. Quando o Batseba chegou ao rei, a Bíblia diz, depois você lê esse livro porque ele é maravilhoso, a Bíblia diz que ela se prostrou com o rosto em terra. E ela lembrou ao rei da promessa que ele tinha feito. E é isso que nós devemos fazer. Quando a dificuldade estivesse se pronunciando de chegar na nossa casa, nós não vamos falar com a vizinha, nós não vamos falar com um cliente, nós não vamos falar com um amigo, porque nenhum desses pode resolver nosso problema. Nós vamos nos prostrar com o rosto em terra diante do Rei, que é o nosso Deus. E nós vamos chegar a Ele em nome de Jesus, porque foi Jesus que abriu a porta. Antigamente, era o sangue do animal puro e inocente para livrar as pessoas do pecado. Era a lei. Um animal morria para livrar o pecado do homem. Um dia, um homem puro morreu, como ovelha muda, ele foi sacrificado para limpar o nosso pecado e para nos dar um livre acesso a chegar diante do Rei, que é o nosso Deus. Antigamente, Deus ouvia através dos profetas. Hoje, Deus ouve através de nós mesmos, por conta do sangue do Filho dele. Nós nos tornamos sacerdotes da nossa própria alma depois que Jesus morreu. É tanto que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi ali que nós tivemos o acesso. Quando o sangue de Jesus escorreu, ele rasgou as 7 camadas das cortinas do tabernáculo para que nós pudéssemos entrar para falar direto com Deus. Porque o tabernáculo, gente, simboliza morada. Então, o tabernáculo era a morada de Deus na terra, né? E hoje o tabernáculo somos nós mesmos. É em nós que Deus habita, né? Nós somos a morada de Deus. Por isso que nós temos que nos santificar, cuidar bem do nosso corpo.
santificá-lo todos os dias, matar a carne. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é tabernáculo de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. E vou te falar, a Batseba, por certo, tinha muitas amigas, e muitas delas, assim, talvez fiel mesmo a ela, né? Tinha um harém lá no palácio com muitas mulheres, às vezes mulheres mais velhas, mulheres mais novas. Tinha muita gente no castelo que Batseba podia ter ido lá, chorar no colo dela, se lamentar e falar: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Não. Ela ouviu a voz do profeta. Ela ouviu a voz do profeta, ela foi até o rei e ela fez o questionamento que ela queria a ele. Ela foi sincera, ela rasgou o coração dela, ela disse: meu filho Adonias ia reinar, e meu filho Salomão ia reinar, agora é Adonias que reina. Como assim? Sem a sua chancela, meu rei? Sem a sua autoridade, sem o seu mandado? Como assim? E o rei tomou providência. É isso que eu espero de mim e de você. Quando você vê esse vídeo, se você tem alguma coisa que você precisa acertar, acerta com Deus. Rasgue o seu coração, coloque o seu rosto em terra e clama a Ele, porque só Ele que vai resolver o seu problema, vai atender a sua oração, vai resolver o seu problema na hora que Ele achar certo, na hora que Ele quiser. Porque é Ele que conhece o futuro. Ele sabe o que é bom para nós e Ele sabe o que é ruim para nós. Deus está sempre tirando o ruim da nossa frente e colocando sempre o bom. Então, o Espírito Santo nos toca, colocamos o rosto em terra, clamamos ao nosso Deus, conversamos com Ele através do nosso advogado, que é Jesus Cristo. E tudo se resolve no tempo do Senhor. Não se apavore com as coisas que estão acontecendo. Não se apavore porque Adonias está reinando, está dizendo que é rei. Não, ele não é rei. Adonias, gente, simboliza o mundo guloso que está aí, o mundo depravado, o mundo cheio de ambições. Salomão não. Salomão é símbolo naquilo que ele acertou da pessoa que faz a vontade de Deus, da pessoa que tem sabedoria, que sabe o caminho, que tem discernimento e que resolve as coisas no tempo certo. Sem violência, mas na base da sabedoria. Nosso Deus, ele era Deus lá no passado e ele continua sendo Deus. Ele é o eu sou de nossas vidas. Ele não é o eu era, o eu serei. Ele é o eu sou. Ele foi eu sou ontem, ele é eu sou hoje e ele é eu sou amanhã. Para Deus não tem tempo. Um beijo no seu coração e se você está aguardando a resposta do Senhor, continua. No tempo certo ele vai te responder e é a resposta que vai resolver verdadeiramente os seus problemas. Um beijo no coração de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, deixa um comentário, passe ele, divulgue ele para os seus amigos que está precisando ouvir uma palavra. Não sou pastora, não sou missionária, sou apenas uma serva do Senhor que gosta de compartilhar as minhas experiências com vocês. Não esqueça, se você quiser, de deixar um like, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e mais vidas vão ouvir a palavra do Senhor. Um beijo no coração e fiquem todos com Deus.